Como vimos, o capitalismo viciou-se em madeira e turfa como energia barata antes da Revolução Industrial. Mas ele precisava de uma fonte de energia que possibilitasse a expansão infinita da produção e desse sistema. Foi aí que o capitalismo britânico descobriu o carvão. O capitalismo passou a cercar o mundo subterrâneo, onde o carvão é até hoje abundante. E por que podemos pensar no carvão como uma floresta subterrânea? O carvão é uma forma de fotossíntese passada. Ele é resultado de um processo feito pela natureza a partir da biomassa alimentada pelo sol e soterrada com a devida pressão pela terra. A floresta soterrada, chamada carvão, foi centralmente produzida há cerca de 300 milhões de anos no período carbonífero. Simples, sem carvão, sem revolução industrial. E no capitalismo, ele foi essencial para ampliar a exploração contra os trabalhadores também. O consumo mundial de carvão está na casa de 15 bilhões de toneladas métricas, montante que só poderia ser estocado novamente, talvez, em cerca de 750 mil anos. Sem o carvão, também não haveria o capitalismo como hoje conhecemos e principalmente não haveria uma ideia tão consolidada de que o crescimento econômico da economia pode durar para sempre. O carvão era essencial para a indústria têxtil, que precisava do algodão produzido nos Estados Unidos e fruto do trabalho escravizado. Mas o Império Britânico, se tivesse que substituir a energia do carvão por madeira, precisaria de 48 milhões de acres, ou 150% de suas terras, já em 1850. Sem natureza e pessoas escravizadas, o Império Britânico jamais se tornaria central para o capitalismo, pois nem teria território para tal. A perseguição pelo crescimento econômico fez com que o consumo de carvão jamais parasse de crescer. E se não mantivermos pelo menos 90% do resto das reservas de carvão sob o solo, as sociedades complexas serão impossíveis do planeta Terra. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que foi carbonizado, teve a sua mente carbonizada neste vídeo. Essa introdução, a gente está fazendo uma série sobre capitalismo e energia, né? Luta de classes e energia. E dessa vez a gente abordou o carvão. A primeira energia, digamos assim, da civilização industrial. Sem a Revolução Industrial, muito possivelmente a gente viveria sob outro sistema econômico, sabe-se lá qual seria ele. Mas por causa desse monte de energia que é capaz de fazer muito trabalho, se a gente for pensar que energia é a capacidade de realizar trabalho, o combustível fóssil ele tem muita energia ali contida. Só para vocês terem uma noção, um barril de petróleo tem 5,8 milhões de BTUs, que são unidades térmicas, né? British Thermal Units. Um ser humano saudável, ele consegue despender por hora de trabalho cerca de 750 BTUs de energia, né? Energia, capacidade de realizar trabalho. Um ser humano, em uma hora de trabalho físico, em condições normais, despende 750 BTUs. Para vocês terem uma noção, uma tonelada de carvão é equivalente a mais ou menos 16 anos de trabalho humano. Sim, a energia dos combustíveis fósseis é impreterivelmente necessária para isso que foi chamado crescimento econômico e produtividade do trabalho. É a natureza explorada através, claro, por meio do trabalho subordinado dentro do capitalismo. É preciso pensar dessa forma. E o carvão ele foi essencial para esse mundo que a gente conhece hoje. E aí eu indico essa biografia muito maneira para a gente pensar, já que a gente está numa ascensão do autoritarismo fóssil, né? O fascismo fóssil invade o mundo. A gente tem que pensar nas energias extremas, o fracking que está acontecendo na América Latina, o fracking que é central para os Estados Unidos voltar a ser o maior produtor de petróleo no mundo. Tudo isso tem a ver com essa agonização da civilização capitalista industrial. E quem traz uma perspectiva muito interessante do que é isso, o que significa isso para a história humana, é esse livro que tem na tela, do Rolf Peter Sieferle, o livro chamado A Floresta Subterrânea, Sistemas Energéticos e a Revolução Industrial. Ele traz essa ideia de que o carvão é nada mais nada menos do que resultado de uma floresta que foi soterrada. E, por causa de uma combinação de fatores, virou carvão. Então, na verdade, o capitalismo só consegue ter esse expansionismo e produzir tanta coisa, besteira, e ter tanta energia para colocar em movimento para gerar lucro, porque ele pode acessar as florestas subterrâneas do mundo inteiro. E isso foi essencial para a Inglaterra ser o país da Revolução Industrial. Para vocês terem noção, nesse livro ele afirma taxativamente: a energia base e pré-condição para a Revolução Industrial é o uso dos combustíveis fósseis. E aí, só para a gente entender, como eu disse no nosso vídeo, 15 bilhões de toneladas métricas é o que se consome, né? E isso é mais ou menos, segundo o cálculo do autor do livro, é mais ou menos... Só pode ser suprido novamente, a gente só pode gerar esse conforto de novo, né? Porque a energia fóssil é conforto, é a possibilidade de
aquela energia produzir trabalho para nós, como eu já disse, só pode ser, na melhor das hipóteses, recuperado todo esse estoque em 750 mil anos. Então a chance que a gente teve de construir uma sociedade abundante e confortável para todo mundo com essa energia que a gente descobriu, ela foi praticamente desperdiçada e só vai poder ser reaproveitada se existir algum ser humano daqui a 750 mil anos, pelo menos na mesma intensidade. Ainda resta, sim, muita fonte de combustível fóssil, mas a gente sabe que tem que reduzir drasticamente até chegar às emissões líquidas zero, né, como a gente sabe, para poder manter o planeta a 1,5 graus além da temperatura pré-revolução industrial, ou mesmo 2, como diz o Acordo de Paris. E aí ele tem uma metáfora muito interessante, né? Essa riqueza estocada, ela mostra que o capitalismo é um sistema industrial que consome não a renda energética, né? Não como se fosse a luz do sol, que é uma renda, né? Ela está sempre caindo na Terra e ela é potencialmente infinita. Na verdade, o sistema capitalista industrial consome a nossa riqueza acumulada. Uma hora, muito provavelmente no próximo século, o carvão vai acabar. Ainda nesse, o petróleo também. E aí, pessoal, revelando as fontes aqui. Tony Wrigley é também outra fonte do nosso debate hoje. Energy and the English Industrial Revolution. Ele liga a questão da energia à revolução industrial. Se a gente parar para pensar nessa energia descoberta pelo sistema industrial britânico, a gente vai entender, e ele defende isso no texto, que o carvão, principalmente, destravou as condições para o crescimento sustentável e contínuo. Né? Sustentável no termo de crescer sempre, né? Não, claro, de ser ecologicamente correto. E aí, para ilustrar esse dado é muito interessante que o Robert Wrigley traz no seu texto. Se o Império Britânico tivesse que substituir toda a produção de carvão que alimentava suas indústrias por energia da madeira, já em 1800, 35% do seu território teria que ser destinado para a produção de madeira. Em 1850, como a gente disse, já 150% de suas terras, ou seja, um império britânico e meio precisaria para poder fornecer a indústria, principalmente têxtil, mas toda a indústria da Inglaterra. E se você parar para pensar, como o capitalismo é esse sistema que ele depende de explorar muito um outro território para poder desenvolver o outro, e se a gente colocar, por exemplo, a produção de algodão, que tomou boa parte do território dos Estados Unidos? A Inglaterra, o Império Britânico, precisaria muito mais do que 2 países para poder suprir tudo isso e ainda tem indústria. Então, levem essa reflexão geográfica, né? Como é um sistema de desenvolvimento desigual e combinado. E para a gente terminar a reflexão aqui hoje, lembrando de um estudo que a gente já colocou por aqui, né? Se o capitalismo fóssil, por meio do carvão principalmente, foi capaz de desenvolver esse sistema econômico de crescimento contínuo, ele não vai possivelmente conseguir exaurir todas as fontes de combustível fóssil, porque se a gente quiser manter o planeta habitável, elas vão ter que parar de consumir toda essa energia estocada. Então, desenvolvimento, digamos assim, vai ser manter energia não extraída, energia debaixo do solo. E aí, esse estudo da Nature, ele é muito taxativo. Unextractable fossil fuels in a 1.5 world, né? Combustíveis fósseis não extraídos para um mundo de 1,5 graus. E aí, é bem taxativo o estudo. Até 2050, perto de 60% de toda a reserva de petróleo e de gás natural tem que ser mantida inexplorada para a gente ficar num planeta com 1,5 graus mais alto que período pré-revolução industrial. E nada mais nada menos que 90% do carvão deve se manter não extraído para a gente ficar no nosso orçamento de gases. Muito louco, né? Você acha que isso é possível? Doideira, né? Olha esse mapa aí, bota na tela. Vocês vão ver que de 2005 a 2100, um nível de todas essas energias deve ficar na Terra. Mas vamos se concentrar no último mapa lá de baixo, de coal, que é carvão. Tudo que está mais perto do amarelo é mais perto de 100% de reservas debaixo do chão. E aí é muito claro, a maioria das reservas de carvão
seja na América do Sul, seja na Europa, tem que ficar debaixo da terra. Você já pensou nisso? Já pensou que temos um grande cartão de crédito energético que está estourado e jamais poderemos pagar? Já pensou que tudo isso é muito CO2 na atmosfera? Pois é. Durma com essa. A única saída é diminuir radicalmente a extração de combustíveis fósseis e a emissão de gases. E para garantir uma boa vida nesse planeta, nessa condição, só uma ideia de boa vida, bem viver, um decrescimento socialista pode nos apontar o caminho. Mas isso também já é papo para outro dia. Então vou deixando um ecosalve. Até mais. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.